David Jones foi um pirata lendário de muito tempo atrás que teria sido amaldiçoado por um demônio a viver a eternidade no fundo do mar. A figura central da família Davy é real. Um ancestral de Rox Disneyback que se diz um adorador do seu legado, assim como Marshall de Teach. A questão que fica é por que de todos os o clã Davy foi o que mais acabou sofrendo essa espécie de repressão do governo mundial? Quem exatamente foi David D. Jones e o que ele fez a Neronimu há 800 anos atrás? Quer saber mais sobre o infame clã Davy? Então eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari aqui para o vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo aí sobre David Jones, o infame clã Davy, que foi caçado há 800 anos e até hoje o governo mundial não gosta dele. David Jones fez algo terrível para Nerona e Mu ao ponto dos outros nobres compararem aos bucaneiros, que foi dito ter feito um grande pecado ao mundo. Mas quem foi David Jones? Qual é o seu legado? E mais ainda, como isso se conecta ao Barba Negra possuir duas Akumas no Mi? Assiste o vídeo até o final, tem muita informação legal. Se você é novo aqui, assiste na maciota. Se é a pior geração, é bala de canhão para dar força para esse vídeo. E antes disso, dá um confere no recadinho da Lura que eu tenho para vocês. Galera, saca só, imagina você iniciar um estudo que te direciona exatamente para a carreira que você quer seguir, descartando qualquer coisa que não adicione nada nisso. Pois é, e você encontra isso no modo carreira da Lura, que é uma trilha estruturada e criada por especialistas que organizam o seu aprendizado para até 22 carreiras completas, que vai do nível iniciante ao avançado. Esse lançamento ele representa uma virada na forma de aprender com a Lura, porque traz muito mais clareza, profundidade e direcionamento que tantos alunos e alunas sempre buscaram para decidir qual jornada a seguir. É uma trilha guiada, com foco no que importa, uma jornada bem estruturada para você aprender na ordem certa, com temas que as empresas realmente pedem. Ou seja, você não vai perder tempo estudando algo que não vai agregar diretamente para o que você deseja. E ao final de cada etapa você vai resolver situações práticas, vai criar projetos, vai testar seu conhecimento criando checkpoints para sua jornada. Então é um jeito de aprender que direciona e acelera em muito a sua evolução. E para marcar esse lançamento, todos os planos da Lura estão com até 44% off de desconto durante o mês das carreiras, usando o link que eu deixei aqui na descrição. Então clica aí e aproveita. Vem que a Lura vai pegar na sua mão e vai te guiar em direção ao sucesso. Pronto, recado dado. Vamos falar tudo sobre David D. Jones. O criador do Davy Backfight, um jogo entre piratas, se chama David Jones, que viveu há mais de 800 anos. Seus descendentes foram alvos do governo mundial nos últimos séculos e não se sabe o que de fato aconteceu com Jones, mas a lenda diz que ele foi amaldiçoado pelo diabo para viver no fundo do mar. Quando Chopper perguntou a Robin sobre quem era David Jones, ela respondeu que esse lendário pirata foi amaldiçoado pelo próprio demônio a passar a eternidade no fundo do mar e que todos os navios e tesouros que afundassem acabariam no seu armário. Eu acho que o fato mais curioso aqui sobre a Robin contando isso é a maneira como ela diz, porque dá a impressão, segundo as lendas, que David Jones ainda está vivo no fundo do mar, né? E já que o mar é o seu território e tudo que ali afunda acaba no seu baú de tesouro. E com isso David Jones se tornou uma figura lendária entre os piratas, mas o D em seu nome foi perdido na história, apagado. Por conta da lenda em torno do seu destino, o próprio fundo do mar acaba sendo conhecido como esse armário de David Jones, e ele é considerado o dono de tudo no mar ao pousar esse domínio. A luta do Davy Back leva o nome de David Jones e o espírito desse evento reside na devoção dos participantes à figura. Eles seguem à risca todas as leis como se fosse um mantra pirata que não pode ser quebrado, e tributos de moedas são sempre feitos a David Jones como uma promessa de que as regras do evento devem ser respeitadas, para que ninguém as quebre e seja enviado para o seu armário. E Rox Disneyback, ele era um adorador de David Jones e ele fez o uso frequente do Davy Backfight para construir o que se tornou sua equipe posteriormente, os poderosos Rox. Por conta dessa inimizade gritante com o governo mundial, a família Davy se escondeu e manteve seu verdadeiro nome de família em segredo, enquanto adotava outros sobrenomes para uso público. Eles permaneceram escondidos por 8 séculos e vários descendentes de David Jones vieram a se estabelecer em God Valley, no West Blue. No entanto, o governo mundial acabou sabendo da presença dessa família 38 anos atrás e fez questão de visar os seus membros como parte da competição de caça nativa dos nobres mundiais. Eles eram
coelhos super raros. Temos então Rox Zebek, que é um descendente direto, e ele idolatrava o seu ancestral e portanto se autoproclamava um adorador de Davy Jones, o que nos leva aqui ao seu desejo de ser rei do mundo. Rox sabia alguma coisa de seu ancestral que o fez querer derrubar o governo mundial e até mesmo buscar uma aliança com Elbaf, onde ele disse inclusive que era necessário ter 2 Akumas no Mi lendária. A parte mais interessante disso é que muito possivelmente Davy Jones foi aquele que um dia se sentou no trono do centro do mundo lá do castelo Pangaea, antes de sua queda. E Rox talvez não queira tomar o trono de Imu, e sim pegar o que seria seu por direito. Grande parte da lenda da história em torno de Davy Jones é retirado diretamente do folclore náutico da vida real, que usa o armário de Davy Jones como um eufemismo para marinheiros e outros bens que acabam perdidos no mar. E pelo menos aí desde o século XVIII Davy Jones é citado em contos e histórias, tá? E é dito que Davy Jones ele foi um capitão tão ganancioso em vida que o diabo condenou pessoalmente a passar uma eternidade no fundo do mar, coletando riquezas que ele nunca poderia usar. E o suposto destino de Davy Jones de ser amaldiçoado pelo diabo para viver no fundo do mar se assemelha a uma coisa muito curiosa, que é as frutas do diabo, que fazem com que os usuários afundem na água. Então eu acho que deve ter alguma ligação entre Davy Jones e a maldição que afeta os usuários de Akuma no Mi. Junto disso temos a história de Vanderdecken e os seus descendentes que residem no fundo do mar e dizem ter uma maldição que se assemelha muito à lenda de Davy Jones em vários aspectos. E essa linhagem ela capitaneia o holandês voador há pelo menos desde o século perdido, que também é baseado em um mito da vida real e foi capitaneado por Davy Jones na franquia dos Piratas do Caribe. E aqui um adendo, tá galera? O holandês voador não tem nada a ver com Davy Jones, é um mito completamente diferente, mas os filmes de Piratas do Caribe uniram os dois mitos em um só. Oda vai usar isso? Não sabemos, talvez ele possa acabar usando, dada a sua licença poética. Mas temos então o mito do armário de Davy Jones, que significa que se você morrer afogado, será colocado ali dentro. Agora em One Piece eu acho que deve ter uma conexão real com o fato de um usuário de fruta afundar no mar. Tudo porque Davy Jones, quem sabe não foi o primeiro a usar uma Akuma no Mi e a sua maldição ainda continua viva, afetando todo o oceano. Claro, em escala global, difícil pra caramba. Pode ter algo tecnológico, científico, ao qual o Vegapunk ainda não nos contou. Mas como a história de Davy Jones tem essa conexão de ser amaldiçoado pelo diabo, e Imu-sama com aquele rabinho, eu acho que vai acabar se conectando, até porque os poderes de Imu-sama eles estão um pouquinho além da compreensão do que uma simples Akuma no Mi poderia fazer. Então maldições podem acabar sendo reais nesse mundo. E olha só, o Rox ele queria 2 frutas, né? Uma delas podemos chutar ser a Denica, a outra pode ser um fruto que o próprio Davy Jones comeu, se tornando quem sabe o primeiro usuário de uma Akuma no Mi na história. E claro que com isso surge a pergunta, né? Será que Davy Jones e Joy Boy são a mesma pessoa? Afinal, o Davy Back Fight é um jogo entre piratas, Joy Boy foi o primeiro pirata, o garoto divertido criou um jogo, faz sentido, né? Só que eu acho que nesse momento fica em aberto e eu diria para você se agarrar na que você achar mais legal. No momento, eu particularmente acredito que são personas separadas, por conta que criaria 3 facções no século perdido e também 3 facções no tempo presente. Joy Boy, Nika e o pessoal da libertação, o Davy Jones, que pode ser ligado diretamente ao reino antigo, e também temos Imu e a coalizão dos 20 reinos. Eu não acho que Joy Boy lutou pelo reino antigo, porque tem aquela área cinzenta que o reino antigo pode ter feito algo para o mundo, mexido ali com o núcleo, tentando farmar algum tipo de item que mexeu com o mar, mexeu com terremotos e tudo. E pode ser isso o gatilho para a coalizão dos 20 reinos. Davy Jones pode estar por trás disso e Joy Boy seria uma terceira facção, o que reflete bastante os tempos atuais. Afinal, ficamos na dúvida, Barba Negra ou Imu vai ser o vilão final? Talvez seja os dois juntos e o Luffy, né, como uma terceira facção representando Joy Boy. Fora isso, eu não acho que Davy Jones seja Joy Boy, muito por conta de uma fala bem específica do Barba Branca. Ele sabia sobre o D por Roger, que contou tudo pra ele. Então, ele disse a David Teach que ele não era o homem que o Roger estava esperando. Barba Branca, ele sabia que David não seria aquele que traria o amanhecer pro mundo? Ou Barba Branca nem sabia que o Teach era um David? Como ele criou o filho do seu antigo capitão sem nunca perceber que ele era filho do Zebek? É a mesma cara, né? Bom, ainda não sabemos, tá bom galera? Mas é bem possível que tenhamos algum vislumbre do passado em algum momento de New Gate
sabendo sim quem de fato o Teach era. Afinal, até mesmo o Ace não conseguiu esconder a sua linhagem, que foi revelada pelo Sengoku durante Marineford, então é bem possível que o Newgate sabia que no seu navio ele tinha um dos piratas descendente de Davy D. Jones. E vale mencionar que o próprio Barba Branca, ele nunca se interessou pelo tesouro One Piece porque ele sabia que certos critérios precisavam ser cumpridos, algo que até mesmo Roger não possuía naquela época. No entanto, quando ele diz aquele que Roger está esperando definitivamente não é você, Teach, ele parecia bem confiante nessas palavras, tá? Como se tudo que o Roger lhe contou deixasse claro para Barba Branca que não seria o Barba Negra, não importando qual clã secreto ou linhagem ele tivesse. O Roger estava esperando o retorno de Joy Boy, não o retorno de Davy Jones. Então até aquele momento, Barba Branca considerou a ideia de que Teach poderia ser o escolhido, já que, mesmo entre os Ds, ele era claramente anormal. Mas em Marineford, Barba Branca entendeu que o comportamento de Barba Negra simplesmente não se encaixava no personagem que o Roger descreveu em sua história. Então acho que isso quebra um pouco a ideia de Davy Jones e Joy Boy seria a mesma pessoa, mas como eu disse, fiquem abertos. Para mim, o fato mais legal é eles ganharem essa ira especial, essa atenção especial do governo mundial, o que reforça que eles devem ter se oposto ao governo mundial de uma forma ou de outra. Acima de tudo, é altamente provável que David Jones quisesse ser o próprio rei do mundo ou conseguiu tal feito. Ele acabou sendo exterminado por Imu, mas não antes de deixar uma marca profunda que é recontada até os dias atuais dentre os Tenryubitos, já que mesmo aqueles de casta baixa, tipo São Charles, e quando eu falo casta baixa, eles não têm esse conhecimento, mas para nós fica claro que tem os Tenryubitos, tem os Cavaleiros de Deus, Gorosei e Mu. E eles conhecem, né? Eles estavam comparando a família Davy com os bucaneiros, que são considerados perpetradores de um grande pecado no passado, segundo esses nobres. E uma coisa que eu sempre achei muito curiosa é o fato de os nobres coletarem frutas poderosas, mas geralmente usarem elas para os seus jogos perversos. Nós não vimos nenhum deles consumindo esses frutos, mesmo sendo tão poderosos. Temos poucas exceções, como os Cavaleiros de Deus e do Flamengo, que pode entrar nesse bolo após a sua saída dos nobres. Mas os Tenryubitos de casta mais baixa usam essas frutas para alimentar escravos, como se isso fosse uma espécie de punição. Eles fizeram isso com a Boa Hancock e com as suas irmãs, o que pode indicar que para eles existe algum mito de que as frutas têm uma conexão com uma lenda ruim e ela pode se ligar a Davy D. Jones. Agora, Barba Negra carrega a vontade de Davy e ele também quer ser o rei do mundo. E o ponto central dessa caça ao clã Davy pode ser por conta do corpo estranho deles, que permite a capacidade de consumir mais de um fruto do diabo. Pense comigo, Rox queria 2 Akumas no Mi lendárias para dominar o mundo. Uma ele comeria, mas para quem ele daria a outra fruta? Os piratas Rox não eram especialmente confiáveis, e isso pode ser porque Rox é quem comeria as 2 frutas. Essa habilidade pode ser exclusiva dos membros do clã de Davy D. Jones. O corpo estranho de Barba Negra vem justamente daí. E agora, Teach vem para mostrar seus verdadeiros poderes e enfrentar o governo mundial. Tudo para cumprir a promessa de seu pai de um dia retornar ao topo do mundo. Não para tomar, mas quem sabe para reivindicar o que ele acredita ser seu por direito. O trono do centro do mundo. Interessante esse destaque que o governo mundial dá, né? Enquanto os outros Tenryubitos, eles brigando e gritando e comparando com os bucaneiros, que também ficou meio ambíguo se são bucaneiros ou não são. Mas vale lembrar, galera, que os Tenryubitos, eles têm uma doutrinação muito própria. Aquele livro do Gênesis que o Ivankov lê, que fala sobre Neronimu, o criador do mundo, aquilo é a base central dos Tenryubitos, mais ou menos como aconteceu com aquela professora em Wano, lembram? Que ela estava reescrevendo a história para as crianças, meio que envenenando a cabeça. Isso acontece com os Tenryubitos, porque na mensagem do Vegapunk você tem a Shauria, que é a irmã do San Carlos. Quando ela escuta século perdido, ela fala, século perdido? Mas o que é o século perdido? Eles não têm esse conhecimento porque tudo que eles aprendem possivelmente vem daquele livro do Gênesis. E eu não duvido nada que Davy Jones possa ser representado ali como Satã, como o diabo mesmo. E é por isso que você tem esses nobres vinculando diretamente Davy a esses grandes pecados, tá bom? Mas será que é isso que o David Jones conseguia fazer? Consumir 2 frutos? Passou para sua linhagem? E aí o Rox queria 2 frutos? Barba Negra conseguiu? Qual a sua opinião? Qual o segredo do clã Davy? Faz sua teoria, coloque aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!